Ela é uma graça. Uma criança meiga. Super carinhosa com as crianças, afetiva. Cada dia ela quer se superar. Ela não gosta muito que a gente ajude, né? Eu acho que é uma lição de vida até. Ela sabe que ela tem uma limitação, né, na visão dela. Só que em nenhum momento ela usa isso como um fator para ela não ser capaz de fazer alguma coisa. Ela gosta de brincar, ela gosta de correr, ainda tendo uma dificuldade, ou tendo um determinado cuidado. Mas ela gosta de cantar, ela gosta de brincar de escolinha, de pega-pega. Todo momento ela quer conhecer mais, ela quer aprender mais. Não foi a sala que acolheu, ela acolheu todo mundo. A pessoa com deficiência visual ela pode ser tanto cega como ter baixa visão. O diagnóstico da Andressa é cega total. Quando deu 2 meses e meio dela de nascida, eu percebi que os olhos dela estavam clareando. E eu fui à medicina, fiz alguns exames, cheguei até a Serco de São Paulo com o Dr. Walter, que ele fez um exame e falou para mim que era um glaucoma. Foi uma coisa genética, né, que eu sabia que isso poderia acontecer se eu tivesse filhos e enfrentei isso com uma naturalidade, porque eu me casei com uma pessoa que portava uma deficiência, então se eu tive um amor para casar com uma pessoa, dirá as minhas próprias filhas, né. Então eu sempre procurei lidar com a Andressa natural. Tudo que as crianças fazem, mesmo ela tendo toda a dificuldade, eu sempre procurei dar a ela a oportunidade para que ela fizesse também. No início, por ela ser deficiente, houve um pouco de burocracia. E quando eu procurei a Jesuína, eu falei com a Laide e falei que ela era uma criança que reconhecia cores, que não tinha problema nenhum com a Andressa dentro de casa, que ela se locomovia muito bem. E ela pediu para que eu levasse ela até a escola. Foi quando ela deu início na segunda, o estágio F, com a professora Márcia. E foi falado que uma daquelas salas havia uma criança especial. Ela falou, então essa sala é minha. Ela perguntou se havia algum problema, se eu tinha alguma restrição. Eu falei que não, que eu não tinha preparação, mas que eu ia estar encarando o desafio do ano de estar desenvolvendo o que eu pudesse de melhor forma possível com a aluna. Aqui na lousa tinha várias coisas escritas
E lá tinha os materiais que precisava ser levado, caderno, lápis, e aquilo me comoveu demais, porque na final de contas era a primeira vez que a Andressa estava na escola, e eu sabia que para ela escrever com lápis não daria, aquele caderno para ela escrever não daria. Foi angustiante, porque eu não sabia, eu queria aplicar o mesmo conteúdo e não sabia de que forma. Queria adaptar a atividade, mas não sabia se estava fazendo certo ou errado. Ela esperou que ela fosse uma semana sem ir à escola para preparar os seus coleguinhas para receber uma criança especial na sala de aula. O Cefai, né, ele proporcionou um curso para deficiência visual e a inclusão do aluno na sala regular. E foi nesse curso que eu fui desenvolvendo, fui vendo como que era o trabalho, a angústia foi melhorando, eu comecei a aplicar todos os informes da professora, os conteúdos que a professora falava, levava dúvidas, tirava dúvida com a professora, então foi aquela ligação mesmo, né? Eu tive muito medo de não aceitar ela e começarem a comentar, e isso fazer com que ela viesse regredir. E foi muito bem recebida, foi muito bem assim tratada pelos colegas. Na escola, no início do ano, a gente faz um trabalho que os pais vêm até a escola, então a gente faz um dia com os pais mesmo, um dia de aula, os pais e os alunos. Então eles conhecem todos os ambientes da escola, eles conhecem melhor a professora, o que os filhos deles vão fazer aqui. E nisso também é trabalhado que vai ter o aluno deficiente na sala, né? E os pais no início ficam um pouco apreensivos como que vai ser esse trabalho, se a professora vai dar atenção para os filhos deles também, né? Então a professora coloca, né, de uma maneira aberta como vai ser o trabalho, e no decorrer do ano a gente não tem problemas. A gente acredita que a inclusão não é colocar o aluno na sala de aula, né, e fazer um trabalho diferenciado. Ele é deficiente, ele não consegue fazer aquilo que os outros fazem. Eu tenho que dar uma coisa diferente para ele, uma atividade diferente. Não, não é assim. A gente procura trabalhar igual, só que fazendo as adaptações necessárias, na estratégia mesmo, né? A maneira, na adaptação do material. O papel da escola e do professor é estar sempre em sintonia, né? O professor acreditar que essa inclusão é possível, e ela é possível, e a escola dá todo o suporte para que esse professor possa estar trabalhando, né? Porque a inclusão não é só do professor, a inclusão é da equipe toda, né? Aqui é o primeiro espaço que a criança não é excluída, porque lá fora ela é muito. A inclusão aqui na escola, a gente trabalha desde o ato da matrícula. Quando a mãe relata na matrícula, então a gente já sabe antes de receber o aluno, né, que a gente vai receber um aluno com necessidades especiais, aí a gente vai buscar informações sobre a deficiência, a gente chama a mãe para uma conversa, né, mais apurada, para a gente saber melhor qual tipo de deficiência que a criança tem. E faz todo o preparo, né? Com a professora, com a classe. Andressa, o que você está comendo aí? Arroz e feijão. Arroz e feijão? Você não gosta de ovinho, não? Não. O que você gosta de comer? Um monte de coisa. Mas o que você mais gosta de comer? Arroz e feijão. Arroz e feijão? Seu prato preferido? É? E na sua casa, o que você gosta de comer? Arroz e feijão também. Também? E aquele bolo da sua mãe? Você gosta de bolo? Qual bolo que você gosta mais que a sua mãe faz? Bolo de chocolate. Bolo de chocolate? E como é que você faz para escolher a comida que você quer comer? Mas eu quero sozinha, mas em casa eu não quero. Eu não sei. Aqui você pega sozinha? Como é que você aprendeu a pegar sozinha? A professora Márcia. Como é que é? Aprendi com a professora Márcia. E eu soube que aconteceu uma coisa com você ontem. Você chegou com uma janelinha. O que aconteceu? Agora, como que eu tô comendo com a janelinha, né? Só. Ué, o que aconteceu com o dente? Minha mãe arrancou.
Sua mãe arrancou, mas ele tava mole? Tava. E tá te atrapalhando comer? Não. Doeu? Não. O que você sentiu quando sua mãe tirou o dente? Nada. Nada? Tô comendo tudo. A estrutura do prédio facilita a inclusão, né? Então é uma escola que não tem muitas escadas, na verdade tem muito pouca, ela tem rampa, então é uma escola que já facilita a inclusão. E no caso da Andressa a gente não precisou fazer nenhum tipo de adaptação na estrutura do prédio. Quando eu vou elaborar uma coisa, uma atividade para a classe inteira e eu tenho um aluno, por exemplo, cego, eu fechar os olhos e pensar, bom, como é que eu vou dar essa atividade, por exemplo, para aquele meu aluno que não enxerga? Eu tenho que ter uma estratégia diferente, né? O ambiente tem que estar organizado de maneira diferente. Uma classe muito barulhenta é simples, fazer vivências com a classe também é legal, né? Porque às vezes as classes são muito barulhentas, não que tenham que ficar todos em silêncio, mas isso atrapalha quem não tem toda a informação visual, né? Então, numa classe barulhenta, eu nem consigo escutar a professora. Pessoal, está barulho. A professora quer falar com a Andressa. As adaptações foram na questão de estar limitando na área do desenho, as várias técnicas que a gente pode estar utilizando, né, com a prancheta, com alumínio, a folha mais grossa, de cor geralmente mais viva. Mamãe e papai. Muitos professores falavam, não, ela enxerga um pouquinho. Eu falava, não, ela não enxerga nada. Mas ela reconhece cores, né? Como especificamente ela reconhece, eu não sei, mas ela reconhece. Então eu tingi a cola de amarelo, de vermelho, de preto, de cores fortes, com guache, né? Utilizei bastante pincel. Nos desenhos que eu dava para a sala, eu limitava o campo do desenho com um barbante na borda, né? Tudo que a professora vai trabalhar com a sala, a gente procura trazer para a Andressa no concreto, né? Porque ela precisa sentir, né? O tato, ela precisa disso. Eu procuro contar a história para os alunos, né? Normalmente. Era uma vez. Após contar essa história, depois eu vou revendo a história novamente. E aí eu vou passando os objetos que eu utilizei na própria história, né? Para que dessa forma a Andressa tenha contato. Para que dessa forma ela possa ter noção, né, dos personagens, dos objetos que foram inseridos na própria história. O professor também tem que ter a acessibilidade ao código Braille, porque o professor da sala de aula, ele é o alfabetizador da criança cega. Porque a alfabetização não é decodificação de código. O código Braille é o código de acesso à informação, é o código de acesso às letras. Mas ler e escrever é um processo conceitual. Ele não precisa ser um especialista em Braille, mas ele precisa ter na sua sala uma tabelinha do código Braille para ele poder acompanhar o processo de construção. Nós vamos usar 7 celas para formar a palavra galinha, tá? A letrinha G você ainda não conhece. Então eu vou ensinar a letrinha G hoje para você, tá? Eu não tinha o intuito de fazer com que ela escrevesse em braille, mas eu queria que ela conhecesse o mundo que ela vai encontrar depois. Enquanto eu ensinava o nome para os outros, eu também ensinava o nome para ela, porque ela não era o outro, ela fazia parte da sala, né? Então eu falei, como eu vou trabalhar com ela? Então eu montei uma cela em braille, que a professora ensinou nesse curso, né, a questão da profundidade dos pontos. E eu lembro muito que a professora falava assim, dê os nomes corretos, né, porque a gente tem mania de colocar outros nomes, né, porque é pequeno, coloque outros nomes. E eu não, fui falando para ela, esse aqui é uma cela braille, esse aqui são os pontos, aí fui falando os pontos para ela, falei, você vai aprender desta maneira, a estar escrevendo, porque você não me enxerga. Então foi muito assim, muito direto, eu não escondia e não fazia por onde ela achar que ela iria enxergar. Já formamos a letrinha G, a letrinha A, a letrinha L. Agora eu preciso da letrinha I. Você se lembra quais são os pontos da letrinha I? 4, não, Primeiro, ponto 2 e ponto 4. Então, ó, você vai passar cola, você vai pôr no ponto 2, depois no ponto 4 para mim. Deixa eu ver, tá ótimo.
E eu Então, sempre ó, mostrava procura aqui para na ela cela. também a forma convencional. Então produzia em cartão, cartolina e dava para ela segurar. Olha, o A da Andressa na cela Braille é assim, mas os seus amigos escrevem desta maneira. Então ela sempre foi fazendo essa relação. A inclusão é difícil de se fazer. Então precisa realmente desse apoio. E toda a equipe escolar ajudar, né? Eu sinto muito isso aqui na escola. Quando tem um aluno deficiente, o pessoal quer ajudar, né? Até os agentes escolares no que precisam, eles estão ali apoiando. Então isso é muito importante, porque se o professor se sente sozinho, o trabalho fica muito difícil. A parceria com a escola e a instituição especializada é muito importante, porque lá eles trabalham específico, né? O papel da instituição especializada hoje em dia é realmente apoiar a escola e a família. A inclusão envolve a sociedade como um todo, né? Quer dizer, a comunidade que essa criança está, a família. O papel da instituição especializada é principalmente na avaliação das necessidades específicas decorrentes da deficiência visual, ajudar a escola na avaliação das necessidades educacionais especiais e nas adaptações curriculares, realizar aqui na instituição as complementações e suplementações educacionais, como, por exemplo, o braille, a orientação em mobilidade, atividades de vida diária e também as suplementares, como as atividades artísticas. A escola tem um papel a cumprir, né, que é na construção do conhecimento, na formação de um cidadão. E um cidadão é um cidadão que tem que estar preparado para essa diversidade. A educação especial não pode trabalhar no esquema de compensação, de ela dar o reforço pedagógico. Isso não é papel de educação especial. O acesso ao código ela tem, aprender o braille, ela aprende na sala de recurso ou na instituição especializada. Mas utilizar o uso disso funcional é na ação pedagógica, é no fazer. Uma criança cega, eu defendo que a partir dos 4 anos, ela já tenha máquina braille, que ela aprenda a lidar com o braille. Qualquer criança, quando anda pela rua com a mamãe e o papai, quando passeia, quando folheia uma revista, ela está se familiarizando com as letras do alfabeto. Isso é importantíssimo para ela, vai ser importantíssimo na vida dela. E a criança cega não tem essa possibilidade de ver as letras. Se ela chegar à escola com, sei lá, 6, 7 anos e já entrar no braille mesmo, no braille verdadeiro, no braille real, ela perdeu uma etapa importante que as outras crianças têm e que ela não teve, que foi brincar com o braille, conhecer os pontinhos ou com brinquedos que introduzem o braille naquela etapa de brincadeira de 3 aninhos, de 4 anos, né? Isso é importante para ela. Então ela precisa ter a máquina braille no espaço da sala de aula. Ela vai começar brincando com a máquina, ela vai fortalecer as musculaturas dos dedos, não fazendo aqueles treinamentos, aquele adestramento descontextualizado, mas com a própria máquina braille, que vai exigir que ela tenha força nos dedinhos. Isso ela vai conseguindo com o uso da máquina braille. Enquanto as outras desenham, ela desenha na máquina com os pontos braille. Pode ir. Trabalhar a locomoção com a Andressa foi assim um desafio, né? Porque eu tinha medo que ela caísse, que ela tropeçasse, o medo de início, né? A criança cega, ela precisa muito das atividades físicas. Ela não pode ficar sentada, isolada num cantinho na escola com medo de se machucar.
da maneira mais caseira possível, porque eu não sabia como ainda trabalhar com ela. Eu fui levando ela nos espaços, deixando ela sentir, né, o ambiente, onde era a porta, onde era a cadeira, desde a secretaria, na sala de aula, o pátio. A intervenção desde bebê é muito importante, né? Porque a criança, para aprender, para se desenvolver, ela precisa dessa interação com as pessoas e com o ambiente. No caso específico da orientação à mobilidade, a gente trabalha desde muito cedo já com o recurso da pré-bengala, quando precisa da bengala, né? E isso é fundamental, porque a construção da autonomia tem que ser uma coisa que comece muito cedo, né? A gente não se preocupa muito com técnicas nessa primeira fase, porque inclusive a criança ainda não está amadurecida para determinado tipo de coisa, mas isso não impede que ela já comece desde muito cedo a usar um brinquedo, a usar um carrinho, que vai fazer a função de uma bengala quando ela precisar realmente. Então isso é fundamental para esse processo de interação, para ela ganhar confiança, para ela ganhar segurança e explorar o espaço, que é onde vem toda a questão da aprendizagem, da autonomia. Para a interação na escola, ela precisa correr, pular, brincar junto com as outras crianças. Então ela precisa dessa autonomia física, dessa independência física. E esse é um trabalho fundamental para que a criança tenha sucesso na escola. A brincadeira favorece muito isso, onde nós vamos trabalhar a lateralidade, né, direita, esquerda, em cima, embaixo. É bem importante também ressaltar que os brinquedos facilitam a integração da criança cega no ambiente, porque eles dão a ela a oportunidade de conhecer objetos de uso comum. E as famílias às vezes não percebem, a gente valoriza isso e mostra toda a aprendizagem e desenvolvimento que vem da brincadeira, que vem dos brinquedos. Mas às vezes ela chega, mas veio aqui brincar, ele brinca em casa, né? Então, e não percebe essa relação que tem na brincadeira, toda essa aprendizagem e interação que tem na brincadeira mesmo, né? Com as outras crianças, com o adulto, enfim, com o próprio brinquedo, toda a questão da imaginação, do simbólico que vem na brincadeira. Então, essas instituições trabalham com grupos, né, de oficina para pais, pais criando brinquedos, eles criando, porque o pai gosta, sabe o que o seu filho gosta, o que desperta interesse, o que desperta interesse, ou o que é importante na cultura, né, no conhecimento dessa família. Então, essas famílias criam os recursos especiais, os brinquedos para os seus filhos, mas não é para os seus filhos, para ser exclusivo para os seus filhos. Esses brinquedos vão para a escola e são, para mim, o brincar e o brinquedo é um grande caminho de inclusão. Então, se nós temos brinquedos adaptados que sirvam para pessoas com dificuldades neuromotoras, para crianças cegas, né? Esse brinquedo também vai ser ótimo para outras crianças. É um momento, é um caminho para a inclusão. Como é necessário uma adaptação de material constantemente, a gente precisa de um apoio. Então, esse contato com a família é muito legal. Até para saber que tipo de trabalho está sendo feito em outra instituição, né? Como está o acompanhamento com o médico. Isso é importante a gente saber, né? E às vezes a família acha que não, a escola é escola, médico é médico, né? E não é, a gente precisa dessa parceria. A família leva essas informações para a escola, é importantíssimo, porque assim, se a escola perguntar, principalmente uma família que frequenta um centro especializado, uma instituição especializada, ela sabe o que precisa ser feito. A família da Andressa é ótima, né? Sempre presente. Quando eu solicito alguma ajuda, ela está sempre disposta. Por exemplo, eu precisei da ajuda dela, eu falei assim, olha, eu estou precisando de bandejinhas de ovos, né? Para ela começar a trabalhar as letrinhas, mas manuseando, brincando de uma certa forma. A mãe se predispôs, elaborou todas as bandejinhas e trouxe para mim. A vogal A. Agora a vogal E. Quais são os pontos? O e o Si. Ela chegou a falar como que a Andressa era em casa, o que facilitou muito, né? Então, eu trocava muitas figurinhas com ela, assim, né? Depois a letrinha. Isso. Aí. A. E. I. Aí.
relação da Andressa é ótima com as crianças. Eles têm uma certa preocupação com ela, né? Eles, quando eu peço alguma coisa para a Andressa estar fazendo, geralmente eles já se prontificam, já vai na direção dela, já pega na mãozinha dela, né? E já direciona ela. A professora explica também no início das aulas que elas vão receber um aluno diferente, né? Vai ter um aluno diferente na sala. Quando o aluno chega, as crianças o tratam assim de uma maneira até surpreendente, né? Eles não têm o preconceito como o adulto tem. Ela sempre teve muita vontade de estar na escola. Então não demorou muito para que ela já conversasse com as coleguinhas, né? Ela foi se soltando aos poucos. No começo ela não andava sozinha, ela perguntava onde era tudo, sempre me chamava. Depois não, depois ela começou a se soltar, ela andava pela sala, ela ia escovar o dente, ela ia ao banheiro sozinha. Hoje ela circula nos ambientes da escola, ela utiliza de todos os espaços da escola e até no parque, né? O parque é um lugar grande. E ela circula, ela anda, ela brinca nos brinquedos e pega na mão dos colegas, os colegas levam quando necessário. E eu já peguei a Andressa correndo, né, da sala de aula para o banheiro. O que eu quero para ela seria bom que dessem oportunidade a ela, para que ela crescesse uma criança fazendo tudo, sendo uma moça estabilizada na sociedade e vivendo uma vida normal como qualquer um vive. Inclusão, para mim, é uma conjugação de esforços. Depende de uma responsabilidade social compartilhada. Eu acredito na inclusão, né? Eu acho que é muito importante. A gente diminui a discriminação. Aprender junto, ela aprende melhor junto com outras crianças, que têm caminhos diferentes de aprendizagem, possibilidades diferentes e necessidades diferentes também. É usufruir da vida por inteiro. Se a Andressa ela tivesse alguma tristeza com ela, eu acho que ela é criança, ela transmitiria isso. Porque eu me lembro que uma vez estava meu marido sentado no sofá e ela estava indo escovar os dentes. Isso marcou muito a minha vida e eu acho que enquanto eu viver eu não vou esquecer. E ela falou assim para mim que ela enxergava pouquinho porque ela era pequena. Mas quando ela crescesse, ela ia enxergar bastante. E eu falei para ela que não. Eu falei, não, você enxerga pouco porque o Papai do Céu fez você assim. E quando você crescer, você vai continuar enxergando pouco. Papai trabalha, papai sai e quando você crescer você vai fazer a mesma coisa. E ela automaticamente me respondeu, tudo bem. Ela é tão espontânea, tão participativa que para ela é normal. A deficiência dela é normal. Ela aceita muito bem, uma vez que o pai é cego, a avó também, por parte de pai. Então já é uma coisa muito natural, ela não encara a deficiência como a deficiência. Ela sabe que ela é diferente dos outros alunos da sala, mas que é uma diferença como se fosse uma cor de cabelo, um tamanho, nada mais do que isso. Ela encara muito bem a deficiência visual. Ela é bastante objetiva no que ela quer. Para ela não existe limites, ela sempre quer ir além. Ela consegue uma coisa, ela já quer conseguir outra, entendeu? Pra ela não tem barreira. Deixa eu falar. Deixa eu falar uma coisa mal dela. Essa chata. Olha como que ela faz.